Paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, queria deixar uma pequena reflexão para a sua vida, aos irmãos que têm nos acompanhado aqui no canal do YouTube. Meus amados irmãos, você que não é inscrito, se inscreva e eu te convido, deixe o seu like, seu joinha, para que essa palavra, para que as mensagens que nós postamos aqui no canal do YouTube possa ser relevante ao YouTube e possa alcançar mais almas, mais vidas, irmãos. Hoje não é todos que querem pregar a palavra de salvação, palavra de vida eterna. Hoje as pessoas querem pregar apenas mensagens que amassageiam o ego das pessoas e estão esquecendo do evangelho cristocêntrico, o evangelho que Cristo Jesus anunciou e a sua igreja deu continuidade aos discípulos, e nós temos que dar continuidade a este evangelho. Debaixo de luta, de perseguição, de afronta, de falatório, de levantes, devemos permanecer pregando a palavra. Porque nem tudo, pouca coisa eu trago aqui na rede social, irmão. Porque se eu fosse desabafar nas redes sociais de tudo que a gente passa, que a gente enfrenta de humilhação, de perseguição, por pregar o evangelho genuíno, irmãos, eu aprendi que em lugar de desabafar é o meu quarto, aos pés do Senhor. Os dias são maus e as pessoas estão cada dia mais desvalorizando aqueles que pregam o evangelho genuíno, que prega a palavra da salvação. Hoje estão valorizando os profetas do momento, a entrada do profeta, a entrada do pastor. Hoje estão valorizando isso, estão valorizando pastores que andam de Porsche, que andam de Range Rover, que andam de carros luxuosos. Hoje estão valorizando muito esses pastores. Mas olha para a Bíblia. Todos que anunciaram a verdade foram perseguidos. Foi com dificuldade que foi levando o evangelho. E nós, do Ministério MPV, não está sendo diferente, irmãos. A gente vê cada dia mais que o inimigo se levanta de todo que é lado, tentando fazer nos abater, nos parar. A gente olha para um lado, às vezes, a luta, a dificuldade muito grande. E a gente pensa, Senhor, até quando vai ser dessa forma, desta maneira? O profano está sendo chamado de santo, e o santo está sendo chamado de profano. Estão invertendo os valores, e nós estamos preocupados. A oração está diminuindo nas igrejas. A palavra está diminuindo. Mensagens contra o pecado de repreensão está se acabando. E nós que pregamos a palavra de salvação, o evangelho simples, eu e mais uma multidão de pastores está aí, pregando o evangelho, porque ainda tem os remanescentes, ainda tem homens e mulheres que pregam o evangelho genuíno, que não se venderam, que não se corromperam, pregando a palavra de Deus. Em nossos dias é iminente, irmãos. Mateus capítulo 24, versículo 13 por diante 12. Para a iniquidade se aumentar, o amor de muitos vai se esfriar. Olha, irmãos, olha tantas iniquidade no mundo e no meio do povo de Deus. O que é antes pecado, hoje normalizou, está normal. Então estamos vivendo em tempos que o amor de muitos se esfriou porque a iniquidade tomou de conta. Pessoas frias, pessoas que já perdeu o temor por Deus mesmo conhecendo a palavra de Deus. Isso é um sinais dos últimos dias. O amor se esfriar. Não é por de fora, porque lá fora as pessoas, muitos, estão vivendo completamente sem amor.
essa palavra, o amor de muitos ia se esfriar, é para os cristãos, que a gente observe e vê que realmente o amor de muitos já foi por ralo há muito tempo. Já não se importa mais com a necessidade do próximo, já não se importa mais com a necessidade do próximo, já não se importa mais com a casa de Deus, com a obra de Deus, não analisa mais aqueles que fazem a obra de Deus com sinceridade, com verdade, desprezam os pequeninos de Deus que pregam o evangelho genuíno. Fala que a gente é careta, quadrado, porque muitos perderam a essência do Espírito Santo de Deus e já não enxerga mais a obra de Deus como deveria ser enxergada. Os dias são maus. O livro de Lucas vai dizer: porventura, quando o Filho do Homem vier, achará fé sobre a terra? Segundo os sinais dos últimos dias, a fé do povo está se acabando, irmãos. A fé está indo embora. Cadê a fé do povo? Busque por fé. Alimenta a sua fé na palavra de Deus. Romanos 10, 17. Sorte que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Não é ouvir a revelação do seu RG, do seu CPF, não. Não é ouvir a revelação do seu nome, não. A fé, ela vem pelo ouvir a palavra de Deus. Estão dando mais credibilidade ao homem do que a palavra de Deus. Os homens não abrem mais a Bíblia, explicam a Bíblia, ensinam a Bíblia, mas estão trazendo revelações de nome, CPF, e o povo não está mais se importando para a palavra, e estão morrendo as suas fé, porque a fé está depositada no homem e não na palavra de Deus. Deposite a sua fé na palavra de Deus. Se o homem de Deus prega a palavra, ensina a palavra, siga ele, porque ele está seguindo os exemplos de Cristo, pregando a palavra e praticando a palavra, como Paulo disse: sejais meus imitadores como eu sou de Cristo. Paulo disse isso. Sejais meus imitadores como eu sou de Cristo. Acompanha, congregue, aonde prega a palavra da salvação. Terceiro sinal dos últimos dias: ai por quem vier os escândalos, ou o tanto de escândalo que tem acontecido, irmãos. Sinais dos últimos dias, escândalo em cima de escândalo, pessoas se afastando da presença de Deus, não quer mais saber de uma igreja, porque o homem o decepcionou, porque a fé deles não estava na palavra, mas sim no homem. Por isso aqui no canal nós pregamos a palavra de Deus. Nós pregamos o que o Espírito Santo de Deus arde no nosso coração. Eu estava aqui nessa madrugada orando, irmão, e o Espírito Santo de Deus ardeu esta palavra no meu coração. Ora, peça a Deus que abra a tua visão espiritual, para que você venha ser guiado pelo Espírito Santo de Deus, e não venha ser enganado pelos lobos devoradores, que não pregam a verdade, que não ensinam a verdade, que não ensinam o caminho da salvação, que estão pregando porta larga e não prega a porta estreita. Jesus pregou porta estreita, João Batista pregou porta estreita, a igreja primitiva pregou porta estreita, Deus pregou porta estreita. Por que que hoje muitos estão pregando porta larga, pervertendo o evangelho de Cristo, pregando as suas próprias ideias, seus próprios pensamentos? Olha para a igreja, anos atrás, como é que era o poder de Deus, a unção, a graça de Deus. O povo era cheio, o povo era vivo, o povo era avivado, o povo amava estar na presença de Deus. Olha para a geração do século 21, como é que anda o povo, como é que anda as igrejas, fria. Muitos só vai à igreja dia de domingo. Olha para os nossos dias, irmãos, como é que está. Pessoas que não têm mais vida com Deus no seu cotidiano. Sequer pega na Bíblia quando está em casa. Não ora. Pois Deus vem com essa palavra para poder te alertar. Volte a ler a palavra. Volte a orar. Volte
a louvar o da harpa na sua casa. Volte a ter uma comunhão com Deus. Só você ir aos domingos num templo não vai te salvar. O que vai salvar a nossa alma é a gente viver no centro da vontade de Deus. É que vai salvar a nossa vida. Os sinais estão aí, o amor de muitos se esfriou, porque a iniquidade está tomando de conta. A falta de fé de muitos, os escândalos são eminentes cada dia mais. Que possamos estar em vigilância, em oração e entregando todos os dias as nossas vidas nas mãos do Senhor Jesus. Ao acordar e ao deitar, entrega a tua vida ao Senhor Jesus. Amém? Que Deus te abençoe. Compartilhe esse vídeo para que alcance mais vidas, mais almas, em nome de Jesus.